Olá, sexto ano, sejam bem-vindos, a mais uma videoaula de história, tá? E nesse videozinho eu vou explicar, como você deve fazer a sua atividade de revisão, sobre o assunto que vai cair na nossa avaliação da próxima semana, ok? Então, é muito importante você aí do outro lado da telinha acompanhar com bastante atenção como você vai fazer essa atividade, tá? Que eu vou explicar passo a passo aqui nesse vídeo, tá? Então, essa atividade eu vou estar enviando para vocês e aqui está ela, né? Atividade de revisão, da turma do sexto ano. No começo, você tem aqui algumas orientações para responder à atividade, ok? Então, aqui tenho, procure ler as perguntas com calma, prestando atenção às principais informações. Não esqueça de pedir ajuda se não entender. Chame um adulto que esteja próximo. Lembre-se que seu professor também pode ajudar. E fique ligado na interpretação do texto. Bons estudos! Tá? Qual é o texto que você deve ler nessa atividade de revisão? Vamos para a leitura complementar, do nosso assunto. É esse texto aqui, sobre os mitos indígenas, os mitos de criação, dos povos indígenas. A gente viu na nossa aula de revisão, conhecemos o mito de criação do povo Camaiurá, que vive no Alto Xingu, no estado do Mato Grosso. Nesse texto, quando você der uma olhadinha, fazer a leitura, você aqui tem, por exemplo, explicando o que são mitos indígenas, qual a importância dos mitos indígenas, para que eles servem, e por que eles existem. Então, nesse texto, vai estar aqui explicando certinho, como o que são os mitos indígenas, que é o nosso assunto de revisão de história. Então, aqui, você também vai poder, fazendo essa atividade, estudar para a nossa avaliação, ok? Depois que você fizer a leitura desse texto principal, que fala sobre os mitos indígenas, aqui temos uma imagem, sobre o povo Funiô, que é outro povo indígena. Os Funiô, eles são aqui de Pernambuco, são índios pernambucanos e vivem, as terras deles estão localizadas no município de Águas Belas, no interior do estado. Então, os Funiô são índios que vivem aqui em Pernambuco. Tá? Também tem povos Funiô que vivem, no interior do Brasil, por exemplo, na região de Brasília, da cidade de Brasília, que é capital do país. Mas também tem Funiô aqui em Pernambuco, terras que é uma reserva indígena protegida para eles. E nessa foto, que foi tirada pela fotógrafa Raíssa Azeredo, ela foi lá, era uma fotógrafa que foi visitar e conhecer os Funiô e foi tirar fotos, sobre dos Funiô, durante rituais de dança e de cantoria na aldeia dos Funiô. E essa é uma foto que mostra, uma dança, os Funiô numa dança, e numa cantoria, num ritual de dança na aldeia, ok? A dança também faz parte da cultura dos povos indígenas. E cada dança ela tem um significado, Então, depois que você lê o texto, observar com atenção essa imagem sobre os Funiô, você vai, baseado no que você leu no texto, procurar responder as questões abaixo, tá? Então, você vai ter que imprimir esse texto,
ok? E copiar as perguntas, responder de lápis, ok? Responder de lápis, certinho? Se você não conseguir imprimir essa atividade, você pode responder no caderno, mas é importante você imprimir essa atividade e responder, né, no próprio papel que foi imprimido, porque depois, né, essa atividade ela pode ser entregue na escola para que eu possa receber, né, e registrar que você fez a atividade de revisão, tá bom? Não é à toa, né, que lá em cima temos o cabeçalho, ó. E no cabeçalho tem aqui um espaço para você colocar o seu nome completo e a data que você fez a atividade de revisão, tá bom? Então, voltando aqui para as questões, temos aqui a primeira pergunta. Como os mitos são ensinados? Dê exemplos. Então, você vai ler o texto, dar uma olhadinha e vai procurar a resposta, ok? Segundo quesito, quais os principais temas dos mitos? Temas quer dizer os assuntos das histórias que são contados pelos índios, né? Os mitos são as histórias fantásticas que são contadas pelos povos indígenas de geração em geração, né, para explicar a sua cultura, para explicar a sua história. Então, quais são os temas das histórias? Né? Então, para responder o segundo quesito, você deve também dar uma olhadinha com atenção no texto, tá? Então, vamos para a próxima questão. Terceira questão diz o seguinte: cada povo explica o mundo do seu jeito, de acordo com seus costumes e modo de vida. É possível dizer que mito é mentira ou invenção? Por quê? Então, nessa pergunta, você vai colocar muito do que você entendeu do assunto. Responder com suas palavras, ok? Então, é uma resposta pessoal. Então, você vai dizer se para você, pelo que você entendeu, o mito ele pode ser dito que ele é uma mentira ou uma invenção. Por quê? Não esqueça de dizer depois e explicar por quê, tá bom? Se você disser nessa pergunta que para você o mito é uma mentira ou uma invenção, então você deve justificar, escrever depois por que você acha que o mito é uma mentira ou uma invenção. Né? Se você dizer que não, você tem que justificar depois, dizer o porquê você acha que não e escrever, né, com argumentos certinho, explicando por que você acha que o mito não é uma invenção ou uma mentira. Tá certo? Então, vamos para a quarta questão e última dessa nossa atividade de revisão. Aqui, no quarto quesito, temos: em relação aos diferentes costumes e modos de vida, é possível afirmar que existem uns mais corretos que outros? Ou simplesmente são diferentes? Explique. Então, com relação aos costumes, aos hábitos, né, como os índios vivem, como a gente aprendeu, né? Depois que você conheceu um pouco da história de como os índios eles vivem, dos seus mitos e das histórias que eles contam, você pode afirmar, né, que uns são mais certos do que outros ou simplesmente são diferentes. Então, você vai dizer o que você acha. O quarto quesito também a resposta é pessoal. Quer dizer que você vai escrever com suas próprias palavras. Ok? Então, você tem que colocar por que você acha se são corretos uns ou outros ou se são diferentes uns dos outros. As histórias, né, dos índios. E explicar depois o porquê.
não esqueça, né, de justificar, de dizer por que você acha aquilo, tá bom? Isso é muito importante para quando eu for corrigir, eu verificar, ok? Então, turma, temos aqui, né, a referência, né, e temos também uma frase para vocês, né, para que vocês deem uma olhadinha no final da atividade para motivar vocês para a nossa semana de avaliação, ok? E aí, espero que vocês, né, tenham conseguido compreender, né, essa explicação sobre como você deve fazer essa atividade de revisão. Qualquer dúvida, né, chega junto e pergunta para mim no WhatsApp, beleza? Então, até a próxima videoaula, né? Abraço virtual em cada um que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Valeu!